E imagine isso. Você acorda no meio da noite, o peito apertado, como se uma mão invisível o esmagasse. As contas se acumulam na mesa da cozinha, o silêncio no quarto de casal ecoa como um grito, e aquela voz na sua cabeça sussurra: e se nada mudar? E se isso for o fim? Milhões de nós já sentimos isso. A solidão que corrói devagar, como ferrugem em uma porta velha. Um medo que paralisa os passos, tornando cada decisão um abismo. O peso de um mundo que parece desabar sobre os ombros, esmagando os sonhos que um dia pareciam tão vivos. Mas e se eu te disser que, neste exato momento, há uma porta entreaberta para uma força que não só resiste às tempestades, mas as transforma em calmarias inesperadas? Uma presença que não apenas ouve seus suspiros abafados no travesseiro, mas os recolhe como tesouros escondidos e os devolve multiplicados em milagres que você nem ousava pedir. Não é teoria vazia, não é um clichê religioso, é uma promessa gravada em páginas antigas, mas viva como o ar que você respira agora. Meu irmão, minha irmã, pare tudo agora. Deixe o celular de lado, feche a porta do quarto se puder e respire fundo. Inspire o ar fresco da manhã ou o ar pesado da noite, tanto faz, porque o importante é que você está vivo, e isso já é o primeiro milagre. Porque nos próximos minutos, não é só um vídeo rodando na tela, é um encontro real, um momento onde o tempo para e o eterno invade o cotidiano. Eu não sou um super-herói espiritual, daqueles que nunca erram ou que vivem em nuvens intocáveis. Sou como você, tropeço nas pedras do caminho, choro em noites que parecem eternas, questiono quando as respostas demoram, mas há uma verdade que me mantém de pé, que me faz levantar depois de cada queda. Em meio ao caos que nos cerca, as notícias ruins pipocando no noticiário, as relações que se desfazem como tecido frágil, as incertezas que nos roubam o sono, Deus não é um espectador distante assistindo de um trono frio. Ele é o arquiteto paciente que reconstrói o que o vento forte derrubou, tijolo por tijolo, com mãos que conhecem cada rachadura do nosso ser. Hoje, vamos juntos bater a porta dele, não com punhos cerrados de raiva, mas com palmas abertas de rendição. Não para pedir favores vazios que evaporam como fumaça, mas para entregar o que dói como uma ferida aberta e receber o que cura como um bálsamo suave. Você está pronto para ver sua história reescrita? Não por mágica humana, mas por graça que opera no invisível. Fique comigo. Vamos orar. E algo vai mudar. Agora. Sinta isso. O primeiro passo já foi dado. Vamos começar devagar, porque a fé não é uma corrida daquelas que deixam o coração exausto no final, é uma caminhada de mãos dadas com o Criador, passo a passo, sob um sol que às vezes queima e uma chuva que às vezes refresca. Pensa no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essas palavras não são apenas poesia poética de um rei antigo, elas são um espelho para as nossas vidas modernas, cheias de agendas lotadas e ambições que nos consomem. Quantas vezes construímos torres de castelos de areia na praia da existência? Casas cheias de coisas, móveis caros, eletrodomésticos reluzentes, paredes pintadas de perfeição, mas vazias de paz verdadeira, onde o riso ecoa falso e as discussões explodem como trovões. Carreiras que brilham no currículo com títulos que impressionam os outros, mas apagam a alma por dentro, deixando um vazio que nenhum salário alto preenche. Relacionamentos que prometem eternidade em votos sussurrados no altar, mas desmoronam sob o peso do ego não domado, das palavras não ditas, das feridas não curadas. Eu sei, porque já vivi isso na pele, de forma crua e dolorosa. Uma vez, eu corri atrás de promoções no trabalho como se minha vida dependesse delas, acordando às 4 horas da manhã, engolindo café frio enquanto revisava relatórios, sacrificando jantares em família por reuniões intermináveis. Chegava em casa exausto, só para encontrar um silêncio que doía mais que qualquer rejeição. A esposa olhando para o vazio
os filhos já dormindo sem o beijo de boa noite. Bens? Sim, acumulei alguns. Lar? Nem sombra. Era uma casa de fachada, bonita por fora, mas rachada por dentro. Mas aqui vai a virada que muda tudo. O ponto onde a escuridão começa a ceder. Quando colocamos Deus no centro, não como um acessório religioso aos domingos, mas como o fundamento de cada decisão, ele não só constrói, ele fortalece os alicerces com uma solidez que resiste a terremotos emocionais. Lembra de Neemias, aquele líder improvável que encontrou as muralhas de Jerusalém em ruínas? O povo estava escravizado pelo medo, inimigos rindo ao redor e o trabalho parecia impossível. Pedras pesadas, zombarias constantes, noites de dúvida. Ele orou, confessou fraquezas e Deus moveu pedras impossíveis, não por força humana, mas por uma aliança que transforma servos em construtores. Hoje, sua muralha pode ser um casamento rachado, onde as conversas viraram monólogos e o amor parece um eco distante. Filhos rebeldes que partem o coração como facas afiadas, escolhendo caminhos que nos aterrorizam, ou uma doença que rouba o fôlego dia após dia, transformando o corpo em prisão e a mente em campo de batalha. Ou talvez seja o desemprego que te faz questionar seu valor aos olhos dos homens e, pior, aos olhos de Deus. Currículos enviados para o vazio, entrevistas que terminam em portas fechadas, um futuro que parece um túnel sem luz. A solidão que te faz duvidar do amor de Deus, especialmente quando as noites se estendem e as mensagens no celular ficam sem resposta. Essas muralhas não são eternas. Elas são convites para a oração, para que o arquiteto revele seu plano. E o inimigo? Ele é master em sussurrar mentiras personalizadas como um veneno doce que escorre devagar. Você não merece restauração. Isso é castigo por seus erros passados. Desista, pois ninguém se importa de verdade. Mas Tiago 5,16 grita com a força de uma trombeta. A oração fervorosa do justo tem grande eficácia. Não é sobre ser perfeito, imaculado como uma estátua, é sobre ser sincero, cru, como Davi nos Salmos, derramando lágrimas e perguntas. Vamos desmascarar essas sombras juntas? Se você está sofrendo com um parceiro que feriu sua confiança, traições que cortam como lâminas, ausências que doem como abandonos, saiba que Deus vê as noites em que você chora sozinha, enxugando o rosto com lençóis úmidos, e Ele promete em Malaquias 2,16 que odeia o divórcio, mas ama a restauração. Para os pais exaustos acordando de novo para brigas matinais ou silêncios adolescentes, Ele é o Pai que nunca falha, como em Deuteronômio 31,6. Ele te livrará de todo o mal. Para quem luta contra vícios que acorrentam a alma, pornografia que rouba a pureza, ansiedade que sufoca o peito, raiva que explode em palavras irrevogáveis, Ele é a chave que abre e liberta, como em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esses grilhões não definem você, eles são temporários, e a oração é a bigorna que os quebra. E nos tempos de crise global que nos cercam agora, com economias tremendo como folhas ao vento, guerras ecoando em telas distantes, corações partidos por perdas coletivas, olhe para Elias no riacho de Querite, em 1 Reis 17, um profeta fugitivo, isolado, sem perspectivas, mas Deus enviou corvos, aves impuras, improváveis mensageiros, para trazer pão e carne, provisão que veio do céu, não do banco ou do governo. Ou a viúva com azeite em 1 Reis 4, um resto minúsculo na botija, dívida batendo a porta, mas Deus multiplicou o pouco em abundância que sustentou meses. Não é mágica de ilusionista, é graça soberana que opera quando entregamos tudo, o medo, o pouco, o nada. Ele te vê onde quer que esteja, no Brasil, lutando com inflação que morde o salário, no exterior, distante da família, com saudades que apertam o peito, em um apartamento apertado onde as paredes parecem fechar, ou em um hospital frio, com monitores bipando como lembretes da fragilidade. Sua dor não é invisível para ele. Ela é o solo fértil onde milagres brotam,
como sementes no deserto. Em Isaías 43:19, ele declara: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa coisa nova pode ser para você hoje. Uma porta de emprego, uma reconciliação, uma cura que desafia diagnósticos. Sua dor não é invisível para ele, ela é o solo fértil onde milagres brotam, como sementes no deserto. Em Isaías 43:19, ele declara: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa coisa nova pode ser para você hoje, uma porta de emprego, uma reconciliação, uma cura que desafia diagnósticos. Feche os olhos por um instante. O que dói mais hoje? Diga para si mesmo em voz baixa: Deus, eu entrego isso. Deixe as palavras saírem, não como obrigação, mas como alívio. Sinto o peso se deslocando, mesmo que só um pouco. Vamos orar juntos agora, mergulhando mais fundo, porque a oração não é um ritual apressado, é uma conversa que transforma. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes. Inspire paz, expire ansiedade. Sinta a presença dele se aproximando, como um abraço quente em uma noite fria, envolvendo os ombros cansados. Eu vou guiar, mas as palavras são suas. Fale com o Senhor como fala com um amigo de longa data, sem filtros, sem medo de ser julgado. Deixe que o Espírito Santo traduza os gemidos que as palavras não alcançam. Senhor meu Deus, Tu que teces as estrelas no vasto céu e conheces cada lágrima que cai no chão esquecido, eu me prostro aqui, não por méritos meus ou por boas ações acumuladas, mas pela cruz de Jesus, que pagou o preço que eu nunca poderia. Olha para esta alma que te busca agora. Oh, como ela precisa de ti, Senhor. Nas profundezas do casamento ferido, onde promessas se quebraram como vidro sob os pés descalços, venha como restaurador fiel. Toque corações endurecidos pelo tempo e pelas mágoas, derrete o orgulho com tua misericórdia, que flui como rio vivo. Para os filhos perdidos em caminhos tortos, cheios de escolhas que nos aterrorizam, seja o pastor amoroso que os traz de volta ao aprisco seguro, como em Lucas 15, onde o pai corre ao encontro do pródigo. Guie-os com tua vara e teu cajado, ó Deus, e restaure laços que pareciam irremediavelmente rompidos. Ó Deus, nas enfermidades que roubam a força dia após dia, que transformam corpos fortes em frágeis e mentes claras em nubladas, declare com autoridade: eu sou o teu médico, o que cura toda enfermidade. Multiplica a saúde como multiplicou os pães e peixes para a multidão faminta, provisão que sobra e transborda. Para o desemprego que esmaga sonhos como pedras pesadas, abre portas que nenhum homem pode fechar, janelas de oportunidade que o mundo ignora. Envia provisão como corvos a Elias, fiel e além do natural, suprindo despensas vazias e corações desanimados. Senhor, a solitária que luta contra a solidão que ecoa nas noites vazias e tentações que queimam como fogo descontrolado, seu consolador que acalma as tempestades internas. Encha o coração de tua palavra, como um maná fresco no deserto, nutrindo a alma para que ela espere em ti com alegria renovada. Ao jovem acorrentado por vícios que o envergonham e o isolam, telas que hipnotizam, substâncias que escravizam, dá vitória em nome de Jesus, quebra as cadeias enferrujadas, renove a mente com pensamentos de pureza e propósito, como em Romanos 2:2. Para a viúva, cujo luto é um oceano sem fim, ondas de saudade que afogam o presente. Move-te de compaixão profunda, como com a de Naim, em Lucas 7, onde tu paraste o cortejo e devolveste a vida. Não és acusador que aponta dedos, mas amigo fiel que caminha ao lado na dor. Esconde-nos sob tuas asas protetoras, ó refúgio inabalável, onde o mal não alcança e as setas do dia não nos tocam. Tira o medo que paralisa os passos,
medo do amanhã incerto, com contas que se avolumam, medo do golpe invisível do inimigo que sussurra derrota. Ensina-nos a dormir em paz profunda, pois tu velas por nós como sentinela incansável, como em Salmos 4:8. Em tempos de injustiça no trabalho, onde línguas afiadas ferem como espadas e acusações falsas constroem muralhas de isolamento, faz-nos bem-aventurados como no Sermão do Monte, em Mateus 5, onde os perseguidos por justiça herdam o reino. Libera perdão que cura as feridas profundas, não mágoas que envenenam o sangue e amarguram a alma. Para divorciados em meio a batalhas legais que drenam forças e finanças, dá sabedoria de cima, pura e pacífica, como em Tiago 3,17, sem traumas que ecoam por anos, curando cicatrizes que o tempo sozinho não fecha. Cura infidelidades que traíram a confiança, abre olhos blendos pela ilusão do prazer passageiro. Misericórdia para todos, Senhor, maridos e mulheres que tropeçaram, para que se levantem em arrependimento e restauração. Ó Espírito Santo, desperta-nos nestes dias secos e áridos, onde a fé parece murchar como planta sem água. Quebra as distrações que nos cercam, o vórtice de telas que consomem horas, amizades tóxicas que nos arrastam para o lamo, entretenimentos vazios que prometem alegria, mas entregam vazio. Para o depressivo na cama, oprimido por sombras de morte que sussurram fim, entra agora, Jesus, com poder que dissipa trevas. Dissipe pensamentos suicidas que mentem sobre o valor da vida, raiva que consome como fogo selvagem, liberta do ódio que corrói, da vingança que escraviza. Seja a presença viva no quarto escuro, no leito hospitalar frio, trazendo fôlego novo como em Ezequiel 37. Ossos secos ganhando carne e espírito. Nós dependemos de Ti para a abundância verdadeira, não a ilusória do mundo, mas a que transborda em paz, que excede entendimento. Que Tua vontade se faça mesmo na dor que nos curva, como Jesus no Getseane. Capacita-nos a romper o que não é Teu, laços errados que sufocam, empregos sombrios que mancham a consciência, hábitos que nos afastam do Teu melhor. Todas as coisas cooperam para o bem dos que Te amam, como em Romanos 8:28. Até as aflições, Senhor, que nos moldam como ouro no fogo. Supere cada aflição, grande ou pequena, para que um dia reinemos contigo em glória eterna, livres de lágrimas. Amém. Ouça o silêncio agora. Deus fala ali, em sussurros suaves, em convicções que nascem no peito. Fique quieto por um momento, deixando as palavras se assentarem, como chuva em terra seca. Glória a Deus nas alturas. Se você orou com o coração aberto, vulnerável como uma criança, saiba, Ele ouviu cada sílaba, cada suspiro não verbalizado. Como em Provérbios 15:29, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, e você é justo pela fé em Jesus. Nada te fará mal quando confias nele, pois ele é o escudo ao redor, o fogo consumidor dos inimigos. Fortaleça-se aqui na comunidade virtual que se forma nestes vídeos. Novos conteúdos toda quinta-feira, cheios de esperança real, testemunhos que edificam, verdades que libertam. Não ande sozinho nessa jornada. Volte sempre, traga um amigo que precisa ouvir isso. Se isso tocou você de alguma forma, talvez uma lágrima rolou ou um peso se aliviou, curta o vídeo para que o algoritmo espalhe como sementes ao vento. Compartilhe com quem precisa de um abraço de Deus em meio à tormenta. E inscreva-se no canal para não perder o próximo, onde mergulharemos em temas que tocam o cerne da alma. Vamos construir lares eternos juntos, não de areia, mas de rocha viva. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente, com paz que guarda o coração e a mente. Até breve, meu irmão, minha irmã. E lembre, sua história não acabou no capítulo de dor. Ela só começou a se desenrolar para a glória. O melhor ainda vem por vir. Comente abaixo. O que Deus falou com você hoje? Sua voz pode encorajar outro que lê em silêncio.